E se a última coisa que você dissesse ao mundo fosse uma canção? Não uma canção de amor, nem de festa, mas uma despedida, uma profecia, uma promessa. Juízo Final não foi escrita para fazer sucesso. Foi escrita para atravessar o tempo, para ser lembrada quando tudo o mais falhar. Nelson Cavaquinho não queria aplauso, ele queria que a gente entendesse que mesmo no fim ainda pode nascer luz. Olá, se você não me conhece, eu sou a Ju. E quando se fala em Nelson Cavaquinho, é preciso entender que não estamos diante de um compositor qualquer. Estamos diante de um homem que viveu à beira do abismo e que aprendeu a cantar de lá. Nelson nasceu em 1911, no Rio de Janeiro, e compôs Juízo Final ao lado de Elcio Soares, provavelmente na virada dos anos 60 para 70, num Brasil que ardia em silêncio sob a repressão da ditadura militar. Mas o silêncio nesse caso não era ausência de som, era opressão, censura, gritos engolidos, morte sem nome. A canção, embora não trate diretamente de política, nasceu nesse clima em que o medo era a trilha sonora da cidade. Os corpos sumiam, os rostos se escondiam e a esperança era quase clandestina. Nesse Brasil sem juízo, Nelson ousou cantar o juízo final. Mas não é só o país que está em ruína nesse samba, é também a alma. A letra fala do fim de tudo, mas o tom não é desesperado, é resignado, como quem já dançou com a morte tantas vezes que virou parceiro antigo. Nelson era assim, morava num quarto minúsculo, andava com roupas rasgadas, compunha nos bares, dormia nas calçadas e encontrava beleza nas ruínas da existência. Seu violão era simples, quase desafinado, mas dele saía um canto que parecia vir de outro mundo. O Rio de Janeiro daquela época ainda guardava as ladeiras do Estácio, os becos da Lapa, os sambistas marginalizados e as rodas de partido alto. Mas também já era o Rio da desigualdade brutal, da especulação imobiliária que expulsava os pobres dos morros e do racismo que calava a genialidade preta. Nelson transitava nesse universo com a sabedoria melancólica de quem sabia ouvir. Seus parceiros eram Cartola, Guilherme de Brito, Zequete, todos eles mestres da dor transformada em canção. Juízo Final, então, é uma síntese da alma de Nelson, uma síntese do Brasil que morre e resiste, uma síntese de todos os que já foram empurrados à margem da vida, mas continuam cantando. Porque no fundo o que ele está dizendo é isso. Mesmo quando tudo acabar, o amor vai renascer. Mesmo depois da noite mais longa, o sol voltará. Mesmo depois da dor mais funda, a vida, ainda que machucada, ressurge. É por isso que essa música não é só bonita, ela é necessária. A primeira frase da canção já chega como um trovão. O sol há de brilhar mais uma vez. Esse não é apenas um verso otimista. Ele nasce da lama, da miséria, do cansaço. É uma profecia feita por alguém que já viu o mundo ruir tantas vezes que não sabe mais se acredita, mas canta mesmo assim. Nelson não pede pelo sol, ele o declara. O sol há de brilhar, porque para ele viver é resistir, e resistir é crer, mesmo quando tudo mais desmorona. A luz há de chegar aos corações. O samba de Nelson é evangelho profano. A luz carrega uma esperança messiânica, como se ele cantasse para uma multidão exausta à beira do colapso. E talvez fosse mesmo isso. Nos anos 50 e 60, o Brasil mergulhava em transformações sociais brutais. A migração do campo para a cidade era massiva. Os morros cariocas inchavam de famílias vindas do interior
abandonando a roça em busca de uma cidade que não os queria. E nessa urbanização desenfreada surgiam guetos, favelas, exclusão e também o samba como expressão de vida. Nelson Cavaquinho viveu esse Brasil de dentro. Não escreveu sobre o sofrimento, ele cantou dentro dele. Do mal será queimada a semente. Esse verso tem uma potência quase bíblica. Não se trata de um castigo qualquer. A semente é o princípio, o germe do mal. E Nelson sonha que um dia isso tudo será incinerado. O verbo queimada remete à purificação pelo fogo, à destruição das origens da dor. Aqui, a canção toma contornos de um salmo, só que um salmo embriagado, encharcado de vida crua, de bar de esquina, de cemitério. Nelson sempre esteve obcecado pela morte. Sua poesia é repleta de túmulos, enterros, fantasmas, mas em Juízo Final a morte aparece como uma etapa que antecede a redenção. É como se ele dissesse: já morri tantas vezes, agora preciso viver. O amor será eterno novamente. Esse novamente ecoa como um choro contido, porque para Nelson o amor não é novidade. Ele já foi real, já existiu, mas algo o matou. E o que a canção deseja é a ressurreição desse amor perdido. Se o amor voltará a ser eterno, é porque foi interrompido por dores que não cabem em palavras, só em música, só em samba. Juízo Final é uma prece, mas também é denúncia. É a voz de quem foi deixado de lado pela sociedade, de quem sobreviveu ao que não era para ser sobrevivido. É o canto dos injustiçados, dos marginalizados, dos que nunca viram a tal luz nos corações, mas que continuam acreditando nela. É impossível não pensar nos contextos sociais e políticos de repressão e apagamento que atravessaram o Brasil nas décadas seguintes. E essa canção se tornou atemporal porque fala de um mal estrutural, a exclusão do povo preto, pobre e favelado. Nelson canta do fundo do poço, mas canta com uma chama acesa. Juízo Final já foi regravada por nomes como Clara Nunes, Elza Soares, Bete Carvalho, todas mulheres que entenderam a força ancestral da canção e a devolveram ao mundo com interpretações visceralmente emocionadas. Cada voz que canta Juízo Final carrega um grito coletivo, uma dor milenar e uma fé desconfiada. Fé de quem já perdeu tudo, mas não quer perder a si mesmo. Nelson Cavaquinho faleceu em 86, mas sua música segue viva porque nunca foi só dele. Ela é de todos que olham o caos e ainda têm coragem de dizer: o sol há de brilhar mais uma vez. Se você sentiu alguma coisa ouvindo essa música, então ela cumpriu seu papel. E se esse vídeo te fez enxergar o samba com outros olhos, se ele te lembrou de onde você veio ou te fez querer conhecer mais a nossa música, se inscreve no canal, deixa o like. Logo eu volto com mais histórias como essa, histórias que não se esquecem. Até o próximo vídeo. Tchau!